Na coletiva, após o primeiro jogo da final, Roger tentou ao máximo se desvincular do termo reserva para uma eventual escalação diferente, digamos assim, na Copa do Brasil contra o Desportiva Ferroviária no Espírito Santo, jogo que o Sport tem pela frente nessa quinta-feira, Cássio. Eu respeito a tentativa de Roger de evitar o termo reserva, até numa espécie de condução de elenco, Roger demonstra uma certa preocupação com isso, mas chame como quiser. De time alternativo, de reserva, de rodagem de elenco. O fato é, e a gente não pode fugir, de que sim, no planejamento do treinador, na cabeça do jovem técnico do Sport, esse jogo de quinta-feira vem como uma oportunidade ou uma imposição, talvez, na visão dele, de ter que montar uma equipe diferente da que ele vem trabalhando. O Sport, que treinou nesta terça-feira, o time, enquanto a gente gravava esse vídeo, já estava embarcando para o Espírito Santo. O Sport que treinou, com exceção de Thiago Couto no gol, os outros 10 jogadores de linha foram reservas no jogo de ida contra o Náutico. Aqui no 45 minutos, eu, Cássio, Celso, Cauê quando participa, Lucas Liozzi, quem senta para falar do Sport, sempre valoriza a Copa do Brasil e coloca a Copa do Brasil como algo fundamental. Chegamos a ter cortes de lives nossas circulando sobre esse tema e a gente bateu numa tecla. Eu, especificamente, trouxe um ponto que para mim me incomoda muito, Cássio. E é um ponto financeiro, mas é um ponto também conceitual. Quando Matheus Souto Maior, quando Cadico Pereira, quando Leões pela Mudança vence a eleição do Sport, havia uma bandeira muito clara, aberta e defendida por eles. A responsabilidade financeira, onde a economia de cada centavo faz diferença. Ítalo Rodrigues, executivo, veio também com essa missão e fez questão de explicitar isso em entrevistas, Cássio, que na nossa visão, inclusive, algumas delas se voltaram contra o próprio Sport e contra o próprio trabalho de Ítalo. Se a gente pensa em como foi conduzida, por exemplo, a negociação de Lucas Lima, que o Sport... Lucas Lima tinha um salário de 400 e poucos mil, o Sport ofereceu abaixo de 300, depois aceitou a proposta dele, e nesse intervalo acabou o jogador mudando sua visão e acertando com outro clube e deixando o Sport. Se a gente pensar, Cássio, só o jogo contra o Desportiva, que vale R$1.530.000, só o que o Sport vai ganhar nesse jogo era suficiente e sobrava para a diferença naquela negociação com o Lucas Lima. Ou seja, 1,5 milhão para o Sport, Cássio, 1.200.000 para o Sport, faz muita diferença. E quem está dizendo isso não sou eu, não. Quem está dizendo isso é Ítalo, é Matheus, é Cadico, são os que fazem o Sport. Por que eles estão dizendo isso? Porque eles evitaram aceitar a proposta de Lucas Lima. Porque para eles ia fazer muita diferença 1,5 milhão. E assim como com o Lucas Lima, quanto faltou para o Sport quitar sua dívida com o Mateuzinho e evitar que o jogador fosse para a justiça? Um jogador que recebeu uma proposta de 3 milhões ano passado. 1,5 milhão, se passar da Desportiva, abre a possibilidade do Sport ter 2 jogos em casa nas 2 quartas-feiras seguintes. Um jogo valendo R$1.680.000 e outro jogo valendo R$2 milhões. Somando com o que o Sport já ganha por participar, são mais de R$5 milhões em jogo em 3 partidas do Sport na Copa do Brasil. Quase, não, um pouco menos do que
o que seria a cota líquida do Sport na Série B. Exatamente. Vai ser um pouco mais agora, porque teve aquele depois de muita conversa, a CBF subiu a cota, mas assim, cometeu os descontos, a parte da liga, não ia ser muito mais do que a soma disso aqui, não. Então, Cássio, se você considerar que a terceira fase e a quarta fase são na ilha e devem dar públicos razoáveis, talvez até bons públicos, dependendo do que acontecer na final do Pernambucano, podem dar 2 grandes públicos, dependendo Não, do que veja, acontecer na final. Veja, se for campeão, acho que naturalmente daria grandes públicos, mas acho que Mesmo se que for vice-campeão, acho que ainda dá um bom público. daria. E se passar do segundo jogo, daria um bom público na terceira fase. Claro. Aqui é contra o Anápolis. Se passar da Desportiva, enfrenta o Anápolis na ilha. E depois, possivelmente, Ipiranga de Erechim ou Atlético. A gente está colocando esses números para deixar claro que, na minha visão, escolher segurar elenco, poupar força na Copa do Brasil, não deveria ser uma decisão do treinador. E eu, Fred, não vou considerar que foi uma decisão do treinador. Porque, para mim, aqui era um caso de se Roger chegasse e dissesse a comissão técnica, a cúpula de executivos, aos gestores não remunerados, ao presidente, ao vice, dissesse assim, ó, eu vou colocar um outro time na Copa do Brasil. Eu acho que o presidente deveria ter dito, não, Roger, a gente precisa muito. Eu tô falando isso desde a final, Isso. na verdade. Cássio bate nessa tecla, eu endosso a mesma de Cássio. Então, assim, pra mim não é Roger. Não é, e isso não é intervir na escalação. É quando você é intervir quando o cenário é absurdo. Isso. Quando tá uma escalação, você pode dizer assim, ó, beleza, vai com isso aí, saiba que que intervir é o seguinte, ó, meu irmão, independente do que você acha, muda isso aqui. Não é isso que tá falando, não, mas é deixar muito consciente nesse papel, ou se fosse o caso, assim, ó, entenda, o clube não pode apostar em não ter esse dinheiro. Perfeito, Cássio. Porque ano passado, com 160 milhões, era mais do que isso que o Sport tinha, né? Sim. Mas com aquela grana toda, mesmo com aquela grana toda, a Copa do Brasil fez falta. Isso. Imagine num cenário onde você não tem aquela grana toda. Veja, a Copa do Brasil do ano passado fez, curiosamente, ela nas duas grandes crises do esporte, ela fez falta. A outra foi em 2018, aquele 3-0 com o Ferroviário, que depois virou eliminação, e o Sport jogaria depois. O Sport rasgou ali 4 milhões de reais, Isso. que depois virou a bola de neve de salário atrasado. Enfim, só tô dizendo assim, era um jogo acessível, tava 3-0 pro Ferroviário. O do ano passado era contra o Operário de Várzea Grande, que esse ano foi eliminado por um time de Rondônia. Esse ano vai pegar um time que já foi eliminado do Campeonato Capixaba. Não é o melhor time, não é nem semifinalista do Campeonato Capixaba. Isso. Não vai jogar em casa porque não tem refletor, vai ser no estádio do rival. Um estádio enorme, ou seja, não sei a capacidade de mobilização, ainda que tenha torcida a Desportiva. Levou gente, inclusive, pro jogo. Tem uma boa presença lá no Rio. Correr no Rio de Janeiro. Sim, mas bota 10 mil pessoas, não sei. Não então, acho difícil. Se colocar, acho que até teria uma atmosfera. Mas acho difícil. Assim, talvez com tudo isso ainda seja acessível esse jogo. Mas se eventualmente o jogo não transparecer, assim, tá se apostando muito alto em algo que o Sport não deveria apostar. O Sport não pode apostar esses 5 milhões de reais. Isso. Não ganhar do jogo. Pode até ganhar aqui, pode perder na segunda, na terceira, quarta, mas obviamente pode perder qualquer um desses mata-matas. Mas em tese ele é muito favorito nos 3. O que não pode acontecer é perder e a gente ficar aqui pensando, se tivesse entrado com força máxima, não perderia. É isso que não pode acontecer. Porque Roger foi para um all-in, numa escalação esdrúxula, no primeiro jogo da final. Inclusive, o que é que ele chama de reserva, que vai que é exatamente isso, Cássio. Ele foi para uma escalação esdrúxula no primeiro jogo da final. Foi um all-in pessoal dele. E agora vai para um outro all-in. Mas aqui eu queria entrar nesse ponto, Cássio. É reserva, tá? Para ele é reserva, ainda que ele não queira utilizar o termo, mas ele vai utilizar jogadores que não jogam regularmente, não fazem parte da ideia dele de time titular. Mas por que a gente não deve ter uma sensação de revolta da torcida muito grande? Detalhe, eu acho que a maioria da torcida endossa o nosso discurso aqui, tá, Cássio? Eu acho que a maioria da torcida está com a gente, que era para ser força máxima quinta e força máxima domingo. Eu acho que nós temos a maioria. Mas por que a revolta não vai ser grande? Porque veja, na Série B, se isso acontecer,
vai ser titular e titular. Sim. Tem situações e situações. Essa é uma delas. Sim. Veja, é óbvio que a final precisa ser priorizada, mas não é priorizada sobre a Copa do Brasil, não é priorizada no todo do calendário. Ó, é uma final contra o Náutico, contra o rival, uma final muito comentada, com muitos elogios ao primeiro jogo, da forma as duas torcidas presentes, um 3-3 que mantém o detalhe do Sport ficou um triste de levar mesmo jogando nada, no primeiro tempo jogar uma boa vantagem. A prioridade da final tá aqui, mas não ela tá ela acho que ela dá para ser muito bem compreendida por todo mundo, mas pelo menos na minha opinião, acho que na de Fred também, que é o que ele tá dizendo, mas não a ponto de, esse jogo da Desportiva virou um problema nessa semana. Não é um problema, não. Esse jogo é uma oportunidade. Veja, o Sport precisa enxergar esse jogo, até acho que em algum momento vai acontecer, mas tem que enxergar como oportunidade. Não tem como pingar 1,5 milhão assim, de outra... Veja, 1,5 milhão que puxa mais 4 milhões. Veja para dar a situação. Curiosamente, hoje o Sport acabou de oficializar, um minuto antes da gente começar a gravar aqui, a venda de Chico. Sim. Vende o cara para Israel, empresta o cara para Israel, aí o cara rende lá, aí depois exerce o dinheiro. Olha o que tem que acontecer para ganhar a mesma, menos talvez até, do que o Sport pode ganhar se ganhar da Desportiva na quinta-feira. Cássio, mas o que eu estava construindo era o seguinte: por que a sensação de revolta vai ser diluída por parte da torcida? Porque assim, a notícia é Sport com time reserva, você se revolta. Mas por que esse sentimento vai ser diluído? Porque o time reserva de Roger, o time reserva da cabeça de Roger, ele é formado por jogadores que a gente enxerga com, no mínimo, potencial para ser titular. Então a gente vai ver um time do Sport com jogadores que a gente queria ver na final. Quem vai jogar nesse time, tá, Cássio? A gente vai trazer a escalação detalhada em alguns instantes, mas eu já queria destacar aqui 3 jogadores. Zé Lucas será titular contra a Desportiva. Se for pegar Roger pela palavra, se for para dar minutagem para Zé Lucas, ótimo. Que não sei, que na cabeça dele, vou dar mais minutagem para Zé Lucas. Para Zé Lucas ser um desses jogadores que pode jogar quinta e domingo, ótimo. Isso, mas deixa eu seguir, tá? Zé Lucas é um jogador confirmado. Iago Felipe e Depena. Esse é o meio-campo do Sport. Depena que nem chegou a entrar contra o Náutico. Não entrou. Esse é o meio-campo do Sport contra a Desportiva. Esse, Cássio, é o meio-campo do Sport reserva, porque o meio-campo do Sport titular é Zé Gabriel, Pedro Martins e Marlon. Qual é melhor? Eu acho que há um consenso de que esse trio é melhor do que o trio que jogou contra o Náutico. Então, Cássio, para muita gente, quando o Roger tá colocando reserva, a gente tá olhando e tá vendo como uma oportunidade desses caras jogarem bem e convencerem Roger de que domingo tem que ser eles. Até porque o próprio Roger já fez isso em outras oportunidades do Pernambucano. O cara entra ali num joguinho mais ou menos e aquilo, tipo, Marlon entra no final do jogo e aquilo transforma ele titular do outro jogo. Num clássico. E aí, eu posso até aqui dizer de forma antecipada, Cássio, ou Zé Lucas ou Iago Felipe, um dos dois vai ser titular domingo. Tá? Eu acredito que os dois serão titulares domingo se jogarem bem. Eu acho que esse jogo aqui, dentro de um cenário, é uma porta aberta para domingo, mas um deles, eu tenho convicção que ou Zé Lucas, possivelmente Zé Lucas, ou Iago Felipe, eles ganham uma posição no meio de campo. Não sei se é de Pedro Maranhão, a de Pedro Martins ou a de Zé Gabriel. Não, ou a de Marlon. Zé Gabriel é pilar de Roger. Porque tu falou que o Jay construiu, já é contra-argumentar isso. Ele, inclusive, ele deixou isso claro na Não, coletiva. É pilar absoluto. As vagas que estão abertas, existem 3 vagas abertas para a final. A vaga de Pedro Martins, a vaga de Marlon, que eu imagino que serão preenchidas, se eles jogarem bem na quinta, por Zé Lucas e Iago Felipe. Quem ficaria mais adiantado? Iago? Possivelmente o Sport iria com 3 volantes, que a gente sabe que Roger gosta desse esporte mais forte. Sim, mas alguém fica mais adiantado. Eu acho que Zé Gabriel fica afundado e os dois disputam ali na frente, replicando o que Pedro Martins e Marlon fizeram. Tá? Mas acho que aí, no caso, Iago Felipe um pouco mais adiantado. Se for para ter um pouco mais adiantado. E Depena, é importante que ele volte a jogar, porque com Zé entrando
e com o Iago entrando, Depena não fica como sexta opção. Ele já sobe nas opções bastante na fila. para um segundo tempo. Eu acho que esse ponto aqui é fundamental. A outra vaga que para mim está aberta é que eu acredito que o Gustavo Coutinho Eu retome ia dizer isso, a centroavante. posição de Zé. Mas Gustavo Coutinho vai para esse jogo aqui. Então, resumindo, é um time reserva, mas o impacto dele Não é o pior esporte. tá diluído porque a gente vai ver jogadores que a gente precisa ver em campo, que a maioria considera capaz, não estão treinados o suficiente, mas consideramos capazes. E tem outro ponto, Cássio, que acaba ajudando nesse desenho de Roger e na assimilação do que vai acontecer na quinta. A dificuldade de encaixar esse jogo na engenharia de horários dessa semana foi pesada. E qual foi a escolha do Sport? Fazer treinos completos no Espírito Santo. Então, o Sport titular vai treinar para domingo no Espírito Santo. Todo mundo vai. Todo mundo viajou. Castilho viajou, Barleta viajou, Ramon viajou, Filipinho viajou. Os titulares estarão no banco de reserva. Isso também dá um suporte de que as coisas estão saindo de controle, eu vou Castilho aqui. Eu vou tirar Maia, eu vou botar Castilho. Eu vou tirar Max, eu vou botar Barleta. Né? Eu acho que ter os reservas, ter os titulares, os jogadores que decidem à disposição no banco, também ajuda, né, nesse cenário. E aí o Sport deve treinar na quarta-feira, dois expedientes lá, não sei como é que vai ser na sexta, mas o Sport direcionou seus treinos para o Espírito Santo, não só para esse jogo, mas também para a final. Então eu vou trazer aqui para a tela agora a provável escalação do Sport, tá? A provável escalação do Sport tem Thiago Couto, como eu falei, no goleiro ele não vai mexer, até porque Thiago Couto está precisando Aí, se de ritmo. de Né? ritmo. Ainda que tenha reestreado, como se já estivesse jogando, né? Sim. A dupla de zaga, a Ju e o recém-chegado Zé Marcos, tá? Recém-chegado Zé Marcos Já vai pro jogo. já vai pro jogo. Só um adendo, tem nada. Claudinho praticamente Descartado por questões de lesão. Quiser Marco né? veio do Vitória, mas Claudinho deve. A lesão não tá demorando demais. Né? Isso. E aí, Cássio, o Sport treinou com um garoto da base, mas ao que tudo indica, Zé Marcos assume, tá, essa defesa aqui ao lado de Aju. Matheus Alexandre volta para a direita. Pulse fez um primeiro tempo complicado e passou pela cabeça de muita gente que Matheus Alexandre poderia entrar no segundo tempo contra o Náutico. Então eu acho positivo que Matheus Alexandre ganhe uma chance. E Davi Gabriel na esquerda, tá? Aqui, Filipinho faz muita falta. Mas talvez seja, nesse caso, talvez seja para preservar Filipinho para domingo. Cássio, são 10 reservas. Não, mas nesse caso, alguns. Mas como você mesmo estava falando. Alguns a gente vê como aporta. Outros são reservas. Maia é reserva e o reserva domingo. Maia é titular. Zé Marcos nem inscrito tá. Não, mas é só pra dizer, pô. Você tá dizendo reserva, é mais ou menos, né? Tipo, Depena jogou, Gustavo Maia era titular até o penúltimo jogo, Gustavo Coutinho também, a mesma coisa, Max a mesma coisa. Eu tô querendo dizer assim, alguns desses, assim, eles podem ter alguma atuação de brigar pela posição. Sim. Não, ali não, aqui não. Aqui é só pra preservar Filipinho. Mas é o que eu tô dizendo. É porque por linhas tortas o time tá melhor do que parece. O time tá menos reserva do que parece, por linhas tortas. Mas aqui é um caso. Aqui é muito claro, Cássio. Ele tem dúvida que Filipinho jogue na final? Nenhuma. Filipinho não vai jogar aqui. Nesse caso não tem dúvida de que tá sendo poupado. Todos estão sendo poupados. Todo mundo que não tá jogando está sendo poupado. Agora, o que a gente vê é que um Zé Lucas, que será titular, ele pode ganhar a posição de Pedro Martins, se ele jogar bem. Iago Felipe, ele pode ganhar a posição de Marlon, se ele jogar bem. Então o meio de campo vem com Zé Lucas, Iago Felipe e Depena, Max na direita, Gustavo Maia na esquerda, Gustavo Coutinho na frente, Cleison reserva. Tá? Cleison teve, acho que, pouquíssimos minutos jogando no Sport até aqui. Cleison, mesmo com o time reserva, Cleison vira a última opção do Sport ofensiva. E aí, além de Cleison, o resto do banco é todo o time titular. Aí você vai ter Barleta no banco, você vai ter Castilho no banco, Zé Roberto, Marlon. Então, e o próprio Filipinho. Eu imagino, Cássio, que se o Sport sai do primeiro tempo perdendo por 1-0, Filipinho já entra aqui no lugar de Davi Gabriel. Sim. Tá? É mais do que suficiente para vencer. Isso a gente não vai colocar em xeque. Tá? A Ferroviária
A Desportiva, né? Ela tem até aqui 12 jogos na temporada, apenas 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Classificou para esse jogo eliminando o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro em Saquarema, nos pênaltis, tá? Tava quase ganhando no tempo normal, leva Isso. um gol no fim. E quase leva outro, inclusive. Eu, particularmente, torci para que ela vencesse. E agora, nas quartas de final do Campeonato Capixaba, foi 2 empates contra o Vila Velhense e acabou eliminado, tá? Esse ano esse time já perdeu pro Serra, pro Vila Velhense, pro Real Noroeste e pro Capixaba. Sendo que pro Vila Velhense e pro Capixaba perdeu em casa, 2-1 e 1-0, tá? Então, é um adversário acessível. O Sport... Ano passado também era, em outros momentos também. Isso. O Sport... Resta ter um pouquinho de seriedade pro jogo, no sentido. Ano passado, eu acho que a Pepacho não foi sério naquele jogo, assim... Os testes feitos rodando a equipe num jogo que não estava classificando. Isso vai acontecer. Veja, mas nesse caso seria rodar para colocar gente melhor. Não era para colocar gente na lógica do treinador. É por isso que eu estou dizendo. Aqui é por linhas tortas. Então, na lógica do treinador, acabei de falar. O impacto aqui está diluído por linhas tortas. Eu acho que isso aqui é mais do que suficiente para vencer a Desportiva. Eu acho, veja. E detalhe, eu tô feliz com essa escalação, com parte dessa escalação. O que eu queria ver mesmo, sabe o que era? Eu não queria... por mais, veja só, é até difícil dizer isso depois do que Ramon e Benevenuto jogaram. Mas eu não queria experiência na defesa. Eu não queria botar um zagueiro estreando na defesa. Eu não queria Davi Gabriel. Eu não queria Gustavo Maia. Eu não queria Max. Eu queria começar com Barleta e Castilho, tá? E aí o resto do Filipinho aqui, o resto do time tá ok. Porque é com Barleta e Castilho que o Sport precisa, inclusive, encaixar para ganhar mais força, para ganhar mais... para enfrentar o Náutico melhor qualificado no domingo. Mas, enfim, eu espero que daqui saia uma ideia, uma luz para que a gente tenha domingo, Cássio. Para que isso aqui, que é um time reserva, vire um time misto. Tem razão. Para que o que a gente tá vendo na tela, que é um time reserva na cabeça de Roger, vire um time misto. Porque a gente pode ter como titular, no domingo, Thiago Couto, Zé Lucas, Iago Felipe e Coutinho. Aí já seriam 4. Tá? Quem sabe o treinador não aceita. E se esse jogo, eu torço muito para que o gramado permita, para que as condições permitam, para que Zé Lucas, para que Iago, para que Depena, para que Matheus Alexandre, para que Coutinho, Max também, façam boas partidas, para virarem opções, para que o Sport possa finalmente ter um encontro entre as ideias de Roger e os jogadores de maior qualidade. Esses caras aqui não podem ser reserva. Uma parte significativa do esforço financeiro do Sport está aqui. Tá em Iago Felipe, tá em Depena. Tem esforço financeiro aqui. Coutinho também, inclusive. Tá? Coutinho para sua permanência. É muito esforço, salário alto para serem reservas de jogadores que não têm lastro suficiente para isso. Então, está feita aqui a nossa abertura desse Desportiva e Esporte. Copa do Brasil no meio da semana. É uma semana de final, é uma semana de decisão, mas ela, inevitavelmente, se divide entre antes e depois da Copa do Brasil. Não passar na Copa do Brasil é já começar a perder a final bem antes de domingo. E passar na Copa do Brasil é também criar um escudo moral para uma eventual derrota na final. Qual é o escudo moral? A quarta-feira seguinte já tem. A quarta-feira seguinte já tem jogo, já tem preocupação, já tem 2 milhões, e se ganhar já tem outra, e é chance para botar jogador para jogar, e é chance para virar página, e se tiver que mexer em treinador, mexe treinador. É jogar, parar 12 dias, porque quando acabar a final do Pernambucano, o Náutico vai parar 12 dias. Isso. Até 21 de março. Parar 12 dias sendo campeão é a melhor coisa do mundo. Parar 12 dias perdendo... Pode ser 13, a tabela não foi detalhada ainda, né? Mas pode ser até mais dias aí. Parar 2 semanas perdendo Copa do Brasil e perdendo a final do estadual, recoloca o Sport no colapso do final do ano passado, que o Sport saiu. Saiu muito por uma chama de mudança de gestão, de um time que queira ou não queira não perdeu. Mas é muito cuidado, tá? São 2 decisões. Não vamos minimizar, sob hipótese alguma, o jogo contra a Desportiva. Que Roger se ilumine, que esses jogadores consigam responder bem, mas que se as coisas estiverem dando errado,
Que a gente tenha Castilho, que a gente tenha Barleta, que a gente tenha Zé Roberto, que a gente tenha Filipinho, que a gente tenha jogadores que possam ajudar o esporte a sair de Cariacica com uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Que Dá trabalho, viu? não é das coisas mais fáceis. Não, vaga na terceira. História, na terceira fase da Copa do Brasil. É porque o Sport tá estrela tipo Bahia na Libertadores. É a primeira fase do esporte, mas não é a primeira fase da competição. Mas faz tempo. Quer dizer, nem faz tanto tempo, porque em 2024 passou. Mas assim. Detalhe. Foi do Muricy. Que já era a segunda. Já era a segunda. A primeira foi contra quem? Me fugiu agora, Cássio. Me fugiu. Não sei se foi Santos do Amapá, me fugiu. Acho que teve. Acho que teve isso. Enfim, em 2023 e 2024 o Sport avançou, tá? Mas é porque são tantas derrotas recentes. Não, avançou em uma. Em 23, na verdade, ele foi. Já largou na frente, né? A gente já fica um pouquinho assustado pelo histórico recente. Mas vamos ver. Porque quem perdeu pro Operário de Várzea Grande ano passado pode perder para a Desportiva Ferroviária na verdade. Esse ano, né? Então, todo cuidado é pouco, toda atenção é máxima. E se as coisas derem errado, a cobrança vai para muito além de Roger, tá? A cobrança vai para quem permitiu que o Sport não entrasse em campo com Barleta, para que o Sport não entrasse em campo com Castilho, para que o Sport não entrasse em campo com Filipinho, para que o Sport estreasse jogador na defesa, para que o Sport não tivesse sua força máxima, tá? Isso aqui é uma decisão de Roger, mas tem o DNA e a assinatura de todo mundo que faz o Sport. Eu me chamo Fred Figueiredo, estou aqui com Cássio Zirpoli, a direção do estúdio é de Gabriel Trigueiro, a edição de Márcio Souza, de João Trigueiro, a edição é de Gabriel Costa e Márcio Souza. Nós somos o 45 Minutos e você pode dar uma força grande ao nosso projeto se você curtir esse vídeo, se você se inscrever no canal, ativar as notificações. Segue o 45 Minutos no Instagram, no Twitter, segue também o NE 45 Minutos nessas duas redes sociais. E se você quiser dar uma força ainda maior, se inscreve aqui na nossa seção de membros, tem vídeos novos, exclusivos que a gente vai produzir para vocês, tá? Essa semana a gente vai ter o acompanhamento passo a passo aí do jogo da Copa do Brasil e fazer, claro, mais um pré-jogo para a final do Pernambucano, sem falar no próprio domingo, que 14h a gente abre a nossa transmissão aqui, interligada, nosso estúdio com os aflitos, para a gente trazer o maior pré-jogo aqui do nosso YouTube, tá? Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.